Chega mais que a história que eu vou contar hoje tem a ver com os desejos e sonhos de muitas mulheres. Já imaginou casar com um homem bonito, rico e morar num paraíso daqueles lugares que parece que saiu de conto de fadas? A história é sobre isso. Antes de começar, um recado aqui da nossa parceira Vanessa Floriano. Ela é psicóloga, especialista em brasileiros que vivem fora do Brasil. E o que é isso? Especialista em quem vive fora do Brasil. É que quando a gente mora no exterior, tem uma série de processos que a gente enfrenta que às vezes quem está no Brasil não tem ideia. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente vira pessoa de lugar nenhum, não se reconhece mais no Brasil e também não se sente parte do país que vive. É um estrangeiro em todo canto. E não é só isso não. Eu podia colocar aqui uma lista de diversas situações, como sensação de recomeço, culpa por estar longe da família, cobrança, sabe? Tem que dar certo. Medo constante por documentação e enfim, tem muito assunto para o divã. E a Vanessa Floriano conhece e tem ferramentas para ajudar a gente a tirar esse peso da bagagem. A gente não precisa carregar tudo. Quem quiser conhecer mais o trabalho dela, o link com o WhatsApp está na descrição desse episódio. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Sheila. Essa história começa em 2007 na Bahia, no Carnaval de Salvador. Sheila estava no último ano de facul e decidiu que queria curtir a festa sozinha. Nessa época ela tinha um namoro à distância com um italiano. Ela era louca por ele, apaixonadíssima. Mas o cara era muito ciumento e rolava muita briga. Aí quando chegou o carnaval, ela aproveitou que eles estavam brigados e foi pra folia sozinha. Ela falou assim: a gente discutia e ele me dava gelo, ficava sem falar comigo. Aí aproveitei que ele tinha desaparecido e caí na gandaia. Sheila fez até estágio só pra juntar grana pra ir pro camarote. Foi ela e as amigas. Open bar, axé pra cá, batuque pra lá, trio elétrico. Chegou no final da noite chamando Jesus de Genésio. No meio da primeira noite, uma amiga deu PT, a ponto de vomitar no sofá da boate. Nesse momento que, é melhor que ninguém veja, apareceu um cara. Quem é o cara? Um turista, alemão, gato, ofereceu ajuda. Foi um fofo. Noite que segue, rolou um beijo entre eles, mas sabe como é, né? Carnaval, cada um no seu bloco. No dia seguinte, Sheila acordou com o mundo rodando, aquela dor de cabeça insuportável. E o pior, amnésia total. O telefone tocou e era um cara falando meio enrolado. Ela tampou ali o bocal do telefone e perguntou pra amiga: eu fiquei ontem com um estrangeiro? Aí eles conversaram, mas gente, Sheila tava achando era bom o sumiço do italiano e ia arrumar agora um alemão. Ela não queria ficar sozinha e curtir? Pois bem, acabou que eles conversaram, mas desencontraram até o último dia de carnaval. Quando a festa já estava acabando, ele convidou a Sheila para ir no camarote com ele e ela topou. Só ali eles conversaram de verdade, dançaram juntos, beijaram, marcaram de se encontrar uns dias depois. Ele fez um jantar para ela no apartamento que ele estava, com luz a velas, uma coisa super romântica, super gracinha. Era um romance de carnaval? Era, mas não parecia que ia acabar ali. Ele chegou a falar para Sheila que estava apaixonado, que quando viu ela ali pela primeira vez foi amor à primeira vista. Acabou as férias dele no Brasil e ele foi embora. Eles continuaram se falando por e-mail. Na época, 2007, era e-mail, né? Mas a Sheila jogou a real. Ela disse que tinha um namorado, o italiano, que eles não estavam bem, mas que, apesar dos pesares, da coisa dos ciúmes, ela era apaixonada por ele. Não sei se o alemão não se importou muito ou queria conquistar a Sheila, só sei que eles seguiram se falando à distância, por e-mail, por Skype. E nisso o italiano reapareceu e acabou que Sheila ficou com os dois, à distância. Falava com o alemão, falava com o italiano, desligava um para atender o outro, sempre a prioridade era o italiano. Sheila passou 7 meses nessa vida dupla, namorando 2 gringos sem ficar pessoalmente. Em agosto de 2007, o italiano foi para a Bahia e eles se desentenderam e o relacionamento acabou de vez. E já que ela estava sozinha, caminho aberto, por que não tentar algo mais sério com o alemão? Ela me falou que até arrepia quando ouve falar do alemão. Aí deixa eu falar mais um pouco aqui dele então. Ele é rico, ele herdou uns imóveis de temporada, aluga esses imóveis e vive disso. Essas casas e apartamentos ficam num paraíso na França.
Então, quando chega fim de ano, é inverno, é uma fase de baixa temporada. O alemão tinha ali total liberdade de viajar. Aí ele foi pro Brasil. Agora que o rolê entre os dois ficou mais oficial, eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar ele de Klaus. Eu contei isso aqui, essa coisa aí dele ser rico, mas nessa época a Sheila ainda não sabia desse detalhe. Bom, no Brasil, eles praticamente moraram juntos. Sheila gostava dos papos dele, Klaus era muito culto, falava 5 idiomas, a química bateu. Em 2008, Sheila foi para a França. Ele pagou tudo. E, na real, sempre que a Sheila estava de férias, eles viajavam. Ela falou assim: eu viajei muito, para todo lugar que você imaginar. O namoro foi rolando, Sheila no Brasil, ela terminou a facu e foi fazer residência, especializações, e ele lá, alugando os imóveis na vida de herdeiro dele. Até que em 2012 eles resolveram morar juntos e Sheila se mudou para a França. Sheila chegou na França, foi estudar francês. E paralelo a isso, ela passou a trabalhar com ele. Ela foi fazer a gestão dos imóveis dele. Em 2013, eles marcaram um casamento. Sabe quando tudo dá certo? Sabe quando você encontra aquela pessoa especial que funciona com você e com o estilo de vida que você quer levar? Pois é, era isso. Sheila estava realizada. Até que, 10 dias antes do casamento, Sheila descobre que está grávida. E isso cai como uma bomba na relação dos dois. Não uma bomba de alegria, uma bomba de problema mesmo, eu vou explicar. O Klaus sempre falou em ter filhos. Durante esses anos juntos, ele tinha vontade de ser pai. Só que uns tempos antes de casar, ele mudou de ideia. Veio com os papos assim: tá tendo muita guerra, violência, mudança climática, não quero colocar um filho nesse mundo. Aí vocês podem imaginar como é que foi que a Sheila se sentiu quando ficou grávida, né? Ele ficou 2 dias sem falar com ela. Os dois mudos dentro de casa, por causa de uma gravidez. Bom, uma hora tiveram que quebrar o silêncio. Nessa hora, ele foi muito claro com a Sheila. Eu quero você, mas não quero esse bebê. É tipo um tira, aborta. Em outras palavras, é isso. Sheila falou que não. Se você não quer ter o filho, você não tem a mim também. Sendo assim, casar pra quê? Nessa conversa, Sheila estava decidida. Ela falou: vamos acabar com a história aqui. Rolou mais um silêncio depois dessa conversa e, por fim, ele aceitou. Contou para todo mundo e, aparentemente, era um assunto resolvido. Aí, em 2014, a filha do casal nasceu. Sheila resolveu ter a menina sozinha, sem ninguém da família por perto. Ela queria, ela mesma, criar a filha dela do jeito dela, sem interferência de ninguém. A Sheila é formada em psicologia, especializada em cuidado materno-infantil. Então ela queria colocar em prática com ela mesma tudo que ela tinha aprendido na universidade. Beleza, ela teve lá um parto normal, totalmente humanizado. Klaus acompanhou, ficou com ela. Só que depois que ela recebeu alta da maternidade, a vida dela mudou completamente. É aqui que a gente vai entender quando ela diz que até arrepia quando ouve falar do alemão. Arrepia de calafrio. Quando Sheila chegou da maternidade, ela mal colocou as coisas do bebê no quarto e Klaus perguntou: e aí, o que a gente vai comer? Uma forma mais bonitinha de perguntar: e aí, o que você vai fazer pra gente comer? A Sheila respondeu: não sei, o que você quiser. Vai lá e prepara. Ela não queria ir pra cozinha fazer comida logo depois de chegar da maternidade. Quando Sheila ainda estava grávida, rolou uns papos entre eles e Klaus falou que não queria que nada mudasse no relacionamento deles. Que mesmo depois que o bebê nascesse, que teria que continuar igual. Sheila aceitou. Quando você tá grávida, você fala assim: tá ok, não tem problema, né? Eu vou gerenciar tudo, eu posso, eu sou forte. Mas quando ela se deu conta da realidade, do que é ter um filho, as coisas mudaram. Mas ela tentou. A filha dela nasceu em maio, ela teve 3 semanas de descanso e depois voltou a trabalhar. Ela fazia as reservas dos hóspedes, a limpeza dos apartamentos, reposição de produtos, a decoração, tipo, um casal que tá vindo comemorar a lua de mel, essas coisas assim que eles colocam em hotéis em momentos especiais. Resumindo, ela fazia tudo. Eram 5 propriedades enormes e ela tinha que dar conta desse serviço, mais cuidar do jardim, limpar a casa dela também, fazer comida e o bebê. Dependendo do bebê, só o trabalho dele já é integral, imagina o resto. Mas aí foi piorando, porque o Klaus era muito exigente com a limpeza e organização, e a casa dela tinha que estar sempre 100% limpa
e organizada, impecável, e com comida no horário certo. Ela falou: Ele não suportava poeira. Se tivesse uma poeira no móvel, ele falava que eu era desleixada, acomodada. Falava que eu não cuidava bem das coisas. Coisa que antes ele não reclamava porque não tinha o bebê. E vida que segue, Klaus era um pai presente. Só presença, porque o cuidado esse não tinha não. Não dava banho, não dava comida, nem uma mamá. Nem isso fazia para a filha. Vai ali, brinca um pouquinho e só. Quando a filha dele estava ali com 1 aninho, a Sheila cortou o cabelo bem curtinho. Ela estava fazendo transição capilar. E nisso, ele estava viajando. Ah, tem essa. Sabe aquela coisa de que vamos ter um filho, mas nada pode mudar? Pois é, nem as viagens. Só que aí ele viajava sozinho, ficava meses fora, tipo 3, 5 meses, enquanto a Sheila cuidava das coisas e do bebê em casa. Foi um combinado deles. Sheila entendia que a vida do Klaus era viajar. Mas voltando aqui pro cabelo, quando ele chegou de viagem, ele olhou para ela e falou: Tá horrível, tá muito feio. Humilhante. E não era só isso. Teve uma vez que eles estavam em churrasco com amigos, casais de amigos, e uma das mulheres falou no meio de uma conversa lá, uma coisa bem aleatória. Mas Sheila, você é tão bonita. Só que o Klaus não perdeu a chance e comentou assim: Você tem problema de visão? Outro dia ele chamou a Sheila de negrita. A Sheila conseguiu validar o diploma dela na França. Ela validou o diploma, as pós, tudo o que ela tinha estudado. E pô, isso dá um trabalho do caramba. O que ele falou? Como eles podem autorizar um diploma brasileiro aqui? Ele quis dizer, o diploma brasileiro não vale? Não se compara a um europeu? Quem tem diploma brasileiro não é competente? E aí, pouco a pouco, as ofensas foram escalando. Tinha dia que soltava um: Você é mole. Outro dia: O povo da Bahia é lerdo. E tem mais, Klaus queria que Sheila trabalhasse fora. O trabalho nos apartamentos era basicamente durante o verão. Durante os outros meses, ele mandava ela arrumar emprego. Ela disse que procurava, mas enfrentava 2 problemas. Um é que ela vivia com um alemão numa comunidade alemã dentro da França. Por isso, o francês dela não ia para frente. Ela precisava ser super fluente em francês para poder atuar na área dela. E Sheila não era. 2 é que Sheila levava e buscava a filha na creche. Então o trabalho tinha que caber ali naquele espaço de tempo. Então ele foi pressionando. Sheila não encontrava trabalho. Eles começaram a discutir. Até esse momento, o casamento estava ali com uns comentários estúpidos, às vezes racista para reduzir o parceiro, mas era tudo muito velado, em tom de brincadeirinha. A partir de agora começaram as brigas, até que Klaus mandou a Sheila sair da casa dele. Ele disse que não dava mais, que ele pagava tudo e simplesmente mandou ela ir embora. Tipo assim, do nada, no meio da discussão ele falou: Sai da minha casa. Nisso, a menina deles tinha 4 anos de idade. A Sheila não aceitou. Não é assim, não vou pra rua. Você não me encontrou na rua e não vai me botar na rua. Bem, as coisas se acalmaram depois disso, eles seguiram vivendo juntos, não tocaram mais nesse assunto, na real meio que disseram que no fim do ano eles resolviam essa situação. Mas não ali, naquele momento. Isso a gente está falando de agosto de 2018. Já tinha 11 anos que eles estavam juntos. Aí, fim do ano, Sheila foi para o Brasil com a menina. Klaus levou as duas até o aeroporto. Apesar aí da confusão e dele mandar ela embora, as coisas tinham resolvido entre os dois. Resolvido assim, eles tinham jogado uma toalha no assunto. Então, Sheila partiu visitar o Brasil. Só que quando ela chegou na Bahia, 2 dias depois dela chegar, ele liga e fala pra ela: Olha, eu acho que é melhor que você fique no Brasil, que você não volte mais com a tua filha. Não volte mais com a tua filha. E tem mais. Vou te mandar 500 euros por mês e você não volta mais. A Sheila tinha passagem de ida e volta. Ela mesma tinha comprado. Ela tinha acesso total às contas do Klaus. Cartões, lucros, tudo. Ela gastava quanto precisava. Ela falou: Eu não recebi um valor pelo meu trabalho. Eu também nunca peguei nada. Para mim, esse dinheiro era nosso. Então tudo que ela tinha era a passagem. Ela não tinha nenhum bem, nem carro no nome dela. Daí quando ele falou para ela não voltar, o que ela pensou? Tô ferrada. Fazer o que no Brasil, sem dinheiro? Foi ali que caiu a ficha e ela pensou: Como você é idiota, cara. Como que você entra numa?
Como que você confia numa coisa desse jeito, numa relação assim? Simplesmente, como é que você faz uma coisa dessas? Ela não teve coragem de contar para a mãe. Quando isso aconteceu, ela tinha acabado de chegar no Brasil, imagina as férias. Sheila ficou quietinha, sem contar para ninguém, engolindo o problema a seco. Foi aí que ela teve uma ideia. Olha só isso aqui, galera que mora na França, isso aqui pode ser útil para muita gente. A Sheila descobriu que tem um programa lá que chama RSA. Esse programa ajuda quem não tem renda ou quem tem renda muito baixa, tipo um Bolsa Família. O valor é de 950 euros, ou pelo menos era na época. Aí ela fez a aplicação quando ainda estava no Brasil. Não é assim, só fazer inscrição e já começar a receber, não. É demorado. Eu sei que nos cálculos da Sheila ia dar certinho o tempo dela voltar do Brasil. 950 euros não é lá muita coisa para aquela região da França que ela morava, mas aí juntando 500, né, que ele ficou de dar, já melhorava. Enfim, era o que dava para ela fazer. A Sheila bateu de frente com ele, falou que ia voltar para a casa dele, que a casa estava no nome dele, beleza, mas que os dois eram casados e a casa também era dela. Ele pediu um tempo e ela ameaçou chamar a polícia. Aí ele meio que abaixou a bola. Aqui começa uma outra fase de ofensas. De volta na França, Sheila estava na casa dele e foi procurar um apartamento. Nisso ele até que ajudou. Falou para ela pegar uns apartamentos sociais para ela conseguir pagar, porque um apartamento normal ela não ia ter como pagar. Ou seja, Sheila era incapaz. E insistia, dizia para ela que ela não ia conseguir trabalhar na França, que ela tinha que voltar ao Brasil. E todo o apartamento que ela arrumava, Klaus falava que era muito caro. Sheila conseguiu um trabalho no hotel e, por fim, conseguiu um AP do jeito que ela queria. Lembra daquela ajuda que ela conseguiu do governo? Então, Klaus não sabia dessa ajuda. Sheila juntou esse dinheiro que ela estava recebendo e deu lá de seguro. Aquele monte de parcela que tem que dar para alugar um apartamento aqui na Europa. Ela, então, juntou esse dinheiro do governo enquanto ela estava no Brasil. Quando ela chegou na França, ela ficou na casa dele com esse dinheiro guardado. Quando ela achou o apartamento, por mais que ele falasse que ela nunca ia conseguir, porque ele não sabia que ela tinha esse dinheiro, então ela pegou esse dinheiro e pagou aí, deu a entrada, né, no aluguel desse apartamento. Aí depois que ela conseguiu e se mudou, o Klaus chegou pra ela e falou... Ele falou pra mim que queria que eu saísse de casa, mas não queria acabar o relacionamento porque pra nossa filha seria melhor ter os pais juntos. Ele queria que eu ficasse indo lá, cozinhando pra ele. Mas a Sheila falou não, e acabou de vez mesmo. Tudo que o Klaus falou que ela não ia conseguir, a Sheila acabou conseguindo. Um apartamento, sustentar a filha deles, um trabalho e, por fim, finalmente trabalhar na área que ela estudou, né, a psicologia. Mas o casamento não teve um término tranquilo, não. Ele colocava prego no chão para furar o pneu do carro dela. Klaus falava que a Sheila tinha problemas psicológicos. Ele falava isso porque ela tomava remédio para andar de avião. Ele saiu falando que ela era agressiva, que ela tinha herdado a agressividade brasileira. O que vocês acham disso? A agressividade brasileira. Dizia que ela batia na menina. Eu acho que era tudo isso para tirar a guarda da filha dela. Não sei. Aí depois falou que a Sheila manipulou o sistema francês para validar o diploma dela. Ele tirou o dinheiro dela e esperava que ela ia afundar, que ela ia voltar implorando, bem submissa. Ele achava que ela ia fazer tudo o que ele mandava. Quando viu que ela não afundou, ele usou outras ferramentas. Até contratar cartório para segurar os imóveis dele, ele contratou. A Sheila me falou assim... Ele tinha medo de eu matar ele para ficar com os imóveis dele. Então ele fez lá um jeito de eu nunca herdar nada. Bom, Sheila e Klaus eram casados em uma espécie de separação parcial de bens. Mas ela estava tão cansada de tudo que saiu do casamento sem nada, só com a pensão da filha. E paz. A pergunta, como uma história que começou tão linda, termina assim, né? Pô, ele foi tão bacana naquele comecinho no carnaval, foi super generoso de pagar passagem em todas as viagens dela por anos, para terminar chamando a Sheila de negrinha, fazendo de tudo para colocar ela para baixo. Que ponto da relação que muda e as pessoas não percebem? Eu acho que tudo que aconteceu na vida deles tem a ver com a gravidez, olha só. Quando eles não tinham filhos, a vida dos dois era super tranquila.
Trabalhavam pouco, viajavam muito. A dinâmica do casal tinha tudo a ver com o estilo de vida que ele queria levar. Com a chegada do bebê, a Sheila deixou de se dedicar totalmente a ele e passou a cuidar do bebê. E a gente sabe, criança toma tempo demais da gente. Então Sheila deixou de ser parceira das viagens, deixou de fazer parte ali do lifestyle que ele tinha. Aí, para atingir ela, começaram as ofensas. E mais tarde, ele passou a cobrar que ela trabalhasse fora. Às vezes, até uma tentativa de separar ela e a filha. Não sei se ele tinha ciúme das duas, mas essas vingancinhas bestas que ele fez, essas provocações, tipo furar o pneu dela, só pode ser para chamar atenção, porque vocês viram que ele mandou a Sheila embora, mas era só para ela morar em outra casa e eles continuarem juntos? Pois é, eu acho que ele gostava da Sheila, mas não da vida que ele estava levando. Um bebê muda muito, inclusive é um assunto que, na minha opinião, todo casal tem que conversar antes de casar. Vai querer ter filho? Não vai? Tá tudo bem para os dois? Tem que ter um negócio muito amarrado. Voltando para a história, se essa história terminasse aqui, já teria um desfecho, digamos que, satisfatório. E eu fiquei pensando também, e se a Sheila ficasse no Brasil igual ele tinha pedido? Tipo, fica aí e não volta mais. Ele conseguiria ferrar, desculpa a palavra, mas é isso, ele conseguiria ferrar a vida dela ainda mais, porque ele podia alegar na justiça que ela sequestrou a menina. Olha que rolo que poderia acontecer se ela não tivesse batido o pé e falado que ia voltar para a França. Que rolo. Mas, né, vamos voltar para a história. Porque assim, se essa história terminasse aqui, ela já teria um desfecho que, digamos que satisfatório, mas o final pode ser melhor. E o italiano lá do começo? Aquele que era ciumento, mas ela amava igual uma louca. Pois é, ela nunca perdeu contato com ele. Vez ou outra, um mandava, tipo, feliz aniversário, coisinhas assim. Aí depois que Sheila separou e já estava morando num apartamento novo, eles engataram uma conversa mais intensa. E foi assim até que Sheila resolve ir visitar o ex em Roma. Pensa, um ex assim. Tinha mais de 10 anos que os dois estavam separados. Será que isso dá certo? Porque 10 anos é muita coisa, né não? A gente muda demais. Pois Sheila quis pagar para ver. Na cabeça dela, o italiano era o grande amor da vida dela. Sheila foi para Roma passar um dia com ele. Ela tremia de nervoso, mais suada, igual uma adolescente. Nem a voz saía. Eles foram para um restaurante para comer e conversar. Mas sabe quando não bate? Aí Sheila desencantou. Em um dia, ela viu que aquela imagem que ela nutria pelo italiano era só ilusão. Mas então esse é o final satisfatório? Não. Sheila encontrou uma pessoa bacana. Ela conheceu um francês. Isso porque o alemão detestava o francês e sempre falava mal dos franceses. Ela conheceu um francês, um cara separado, que também tinha uma filha. Inclusive uma filha da mesma idade da dela. As meninas meio que viraram amigas e irmãs. Hoje, a Sheila tem um relacionamento super maduro com esse francês. Eles não se casaram, mas moram juntos e tem anos já isso. Sheila abriu a clínica dela, é psicóloga registrada e tudo, e os dois compraram uma casa para eles, juntos, dos dois. Essa história é anônima, dessa vez não vai ter fotinhas. Sheila nunca contou para a família dela as humilhações que ela viveu na gringa e prefere deixar assim, sem ninguém saber. Essa é a história da Sheila. Um recadinho aqui. Nós estamos saindo de férias, oba! Partiu Brasil! Tem 2 anos que a gente não vai lá. Tô louca para conhecer minhas afilhadas gêmeas, que nasceram e eu ainda não pude sentir o cheirinho delas. Saudade tá, ó, apertada aqui dentro. Vou comer muita pizza de frango com catupiry, que não tem aqui, muito pão de queijo, deitar no colinho do meu pai, me enraizar lá com o meu povo em Minas Gerais. E em agosto a gente tá de volta. Enquanto isso, comenta aqui, qual que é o lugar mais lindo do Brasil, aquele que vocês recomendam, aquele que vocês falam assim, caramba, que lugar incrível. E já aproveita e fala aquele que você parou e falou assim, não volto aqui nunca mais. Deixa aí nos comentários, quem sabe dá. Quem sabe eu tenho oportunidade de conhecer. Até agosto. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas.
Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.